A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, está escrito: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Uma das maiores polêmicas que encontramos hoje na comunidade cristã está relacionada ao mundo artístico e às suas músicas cantadas, compostas e que algum se difunde com as coisas que estão relacionadas a este mundo. A primeira coisa que precisamos observar é que tudo que exalta, tudo que glorifica Deus, vem e pertence ao próprio Deus. Porém, quando as canções, as pregações começam a partir de um ponto de vista onde coloca o homem no centro das atenções ao invés de Cristo Jesus, isso já não pertence a Cristo. Hoje o que mais se vemos são os chamados pregadores quashing, aqueles que vão falar coisas que irão fortalecer entre aspas a nossa fé, frases prontas onde indica que o Senhor Jesus Cristo irá nos honrar, porque somos o centro da sua vontade e desejo de consumo. Senhor Jesus Cristo irá nos honrar, porque somos a razão, o motivo na qual Jesus Cristo morreu na cruz. Não existe isso. Isso é fake news. O que de fato existe é o amor gratuito de Cristo Jesus para com toda a humanidade, sem que a mesma humanidade tenha a obrigatoriedade de obedecer, de seguir os mandamentos pré-determinados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso que de fato existe. Acreditarmos que o Senhor Jesus Cristo irá fazer tudo para nos agradar é algo que acaba mostrando falta de conhecimento de quem dizemos que seguimos, falta à nossa mente um raciocínio lógico. O Senhor Jesus Cristo não trabalha, não opera os seus milagres em favor de nenhum de nós, tanto que o Senhor Jesus Cristo não nos obriga a segui-lo, a obedecer a nenhum dos seus mandamentos. O Senhor Jesus Cristo nos dá total liberdade de escolha para que possamos preferencialmente escolhê-lo. Porém, se algum de nós decidir criar um outro caminho que não seja o caminho do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo não irá ficar triste, pois quando o cristão se afasta da presença de Cristo Jesus, ele está demonstrando para Cristo Jesus que de fato ele nunca pertenceu a Cristo Jesus. São como Judas Iscariotes, que estava junto, andou com Cristo Jesus, entretanto nunca pertenceu a Cristo. Então, quando encontramos um pregador cristão que não vê nenhum problema dele participar de outros cultos a Deus pagãos de outras religiões, este líder, este pregador, este missionário nunca pertenceu ao Senhor Jesus Cristo. Ele pertence a esse mundo e o dono deste mundo é Satanás, porque aqueles que pertencem a Cristo Jesus procuram se destacar não no sentido de aparecer, mas no caráter, na personalidade, na honestidade do sim e do não. Então essas músicas que de certa forma desadorar a Cristo Jesus, mas que exalta, engrandece o homem, não pode ser consideradas músicas de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como os pregadores quashing, porque falam através de objetações ou agrados ao homem. Porém, o que Cristo Jesus tem para o homem é a vida eterna. Sendo assim, não podemos dizer que é de Cristo estes cantores e pregadores quashing. O apóstolo Paulo, autor dessa carta, inspirada pelo Espírito Santo, não encontraremos nenhuma palavra positivista ou objetivista como "a vitória tem sabor de mel" ou comparações de nossas vidas com o iPhone. Lembra-se que o Senhor Jesus Cristo falava em parábola para ocultar daqueles que não era dele sua mensagem da salvação, pois em nada nos agrega espiritualmente, pois em nada essas músicas e pregações traz reflexão em nossas mentes a cruz do Calvário, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, ficamos atentos, não deixamos nos enganar, quer seja por pregadores, quer seja por cantores que exaltam o homem, que colocam o homem no centro da vontade de Cristo Jesus. Esses mesmos não pertencem a Cristo Jesus, porque nenhum dos apóstolos teve uma vida tranquila e serena repletas de vitórias, como o homem considera após se tornar seguidor de Jesus Cristo. Pelo contrário, foram perseguidos, torturados, prisioneiros e mortos por causa do Evangelho de Cristo. Porém, o que temos visto são dezenas de crentes de cristãos católicos que esperam o agir, o mover de Cristo Jesus ao seu favor, a ponto de destruir, de exterminar aqueles que são contrários, aqueles que eles têm como inimigos, quando na verdade a nossa oração deve ser o contrário, deve ser pela oportunidade de amar, de ter paciência, de amizade com aqueles que nos detestam, que nos perseguem. Não deixemos nos levar por coisas banais e passageiras que não estão relacionadas com a cruz de Cristo Jesus. Todavia carregamos o Evangelho da verdade, da vida, pois o Espírito que habita em nós não é o mesmo Espírito que tem no mundo, que faz com que um cristão gosta da vida no palco como um artista do mundo. O Espírito Santo não habita nele, porque os que pertencem a Jesus Cristo
tem o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, paciente e amoroso que nos ensina a palavra do Senhor Jesus Cristo e todas as coisas que estão ocultas para este mundo e para os religiosos. Então o cristão não cobra cachê, ele não cobra visita, ele não cobra uma ajuda de custo, porque ele sabe que de graça recebeste e de graça deve entregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, devemos também de igual modo proceder para com nosso semelhante, levando para aquelas pessoas que se encontram perdidas no mundo o Evangelho da verdade, da vida, que transforma por completo o ser humano.